Erengine Félix Belenobre, Matemática e suas tecnologias, Matemática, EJA Médio, primeiro e terceiro módulos, Trigonometria no triângulo retângulo. Segundo roteiro do terceiro bimestre, professor José Bezerra. Desejo muita dedicação e bom aprendizado. Pois bem, vamos conhecer aqui a trigonometria no triângulo retângulo. Vou colocar uma visualização melhor aqui do slide, para que possamos ter um melhor entendimento quanto ao vídeo na sua. Pois bem, trigonometria no triângulo retângulo é o estudo das relações entre os ângulos e lados de um triângulo. Os triângulos retângulos são aqueles que possuem um ângulo reto. O triângulo é a figura mais simples e uma das mais importantes da geometria. Ela possui propriedades e definições de acordo com o tamanho de seus lados e a medida dos ângulos internos. Portanto, quando estudamos o triângulo, gente, ele é muito importante tanto na geometria como na matemática aplicada aos fenômenos do mundo real. Vamos conhecer aqui um pouco a respeito do triângulo quanto aos lados, quanto ao ângulo. O triângulo ele pode ser classificado da seguinte forma: quanto aos lados, ele pode ser equilátero, possui todos os lados com medidas iguais. Ele pode ser isósceles, quando possui dois lados com medidas iguais. E escaleno possui todos os lados com medidas diferentes. Deixar para explicar com uma figura onde vocês entenderão melhor aqui mais na frente. Quanto aos ângulos, ele pode ser o que? Acutângulo, possui os ângulos internos com medidas menores que 90 graus. Obtusângulo, possui um dos ângulos com medida maior que 90. E o ângulo retângulo, quando possui um ângulo com medida de 90 graus, chamado de ângulo reto. Vamos ver aqui na figura. Ó. Quanto aos lados, nós temos o primeiro caso de cima aqui, o equilátero. Todos os lados são iguais. Ó. Isósceles, que é esse triângulo do meio. Nós temos dois lados iguais, ó, o lado esquerdo e o lado direito. E o de baixo ele é menor, é diferente. Então, nós temos dois lados iguais e um diferente. Ele é isósceles. E o escaleno? O escaleno é quando todos os seus três lados são de medidas diferentes. Aqui, ó, o terceiro de cima. E quanto aos ângulos, nós temos aqui o ângulo retângulo, o triângulo retângulo, que nós temos um ângulo reto, que é essa parte de baixo, o primeiro aqui do lado esquerdo, de baixo. O do meio é chamado de acutângulo, porque todos os seus ângulos internos são menores que 90 graus. Acutângulo vem de agudo. E obtusângulo quer dizer que quando esse ângulo aqui de baixo, que é esse do lado direito aqui de baixo, o último aqui, ele tem um lado maior que 90 graus. Então, está aqui a explicação sobre os triângulos quanto aos lados e quanto aos ângulos. É importante também destacar que o triângulo retângulo existem algumas importantes relações. Uma delas é o Teorema de Pitágoras, como já estudamos em aulas anteriores, que o Teorema de Pitágoras diz o quê? A soma dos quadrados dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa. E também temos as relações trigonométricas existentes no triângulo retângulo, que admitem três casos: seno, cosseno e tangente. São razões que existem dentro de um triângulo. Vamos conhecê-las agora, com mais detalhes. Aqui as relações trigonométricas. Seno, que é o cateto oposto sobre a hipotenusa. Cosseno, cateto adjacente sobre a hipotenusa. Tangente, cateto oposto sobre o cateto adjacente. Vamos conhecer melhor em uma figura. Aqui, ó, vamos determinar as relações de acordo com o triângulo BAC, que possui lados que medem A, B e C. Gente, quando nós temos os pontos, que é ligado entre duas ou mais retas, aqui, ó, A maior, B maior e C maior, aqui nas extremidades. E os lados são medidos com letras menores, ó, Azinho, Bzinho, Czinho, certo? Vamos conhecer aqui, ó. Note que dependendo da referência ao ângulo, temos o cateto oposto e o cateto adjacente, ó. Cateto é chamado de lado, ó, e cateto chamado de lado. Um está no eixo vertical e o outro no eixo horizontal, aqui, ó, na reta. Então, quando se liga ao ângulo reto, que é esse retângulo com um pontinho no meio, aqui abaixo,
Então, eles são catetos, são chamados de lados. E o lado maior de cima, que é inclinado, tipo uma rampa, é chamado de hipotenusa. Aí, quando é que nós temos o seno? Seno é a razão entre o cateto oposto e a hipotenusa. O cosseno, cateto adjacente sobre a hipotenusa. E a tangente, cateto oposto sobre o cateto adjacente. Vamos conhecer melhor com exemplos numéricos mais na frente. Também temos os ângulos notáveis, que eles são muito importantes, chama notáveis que eles são usados com maiores frequências, que são os ângulos de 30, 45 e 60 graus. Quem é o seno de 30 graus? 1 sobre 2. Seno de 45 graus, raiz de 2 sobre 2. Seno de 60 graus, raiz de 3 sobre 2. O cosseno de 30 graus, raiz de 3 sobre 2. Cosseno de 45 graus, raiz de 2 sobre 2. Cosseno de 60, 1 sobre 2. Tangente de 30, raiz de 3 sobre 3. Tangente de 45, 1. E a tangente de 60 graus, raiz de 3. Vamos conhecer com mais exemplos práticos. Aqui eu li um pouco rápido, mas no exemplo prático nós vamos ver com mais detalhes e paciência. Aqui nós temos uma aplicação, gente, de um triângulo retângulo envolvendo seno, cosseno e tangente, onde nós temos aqui A, B e C. De A para B nós temos 8, de B para C nós temos 6 e de C para A nós temos 10. Aqui no ângulo de B, dentro da figura, nós temos o símbolo do ângulo reto, que é um retângulozinho com um pontinho no meio. Aqui em A nós temos uma curvinha do ângulo com o símbolo de alfa, que é a letra grega do alfabeto grego. Não é do alfabeto português, viu, gente? O alfabeto grego. Alfa equivale a no nosso alfabeto, certo? Então, nós temos as razões trigonométricas, gente. Seno vai ser a abreviação de CN. Seno de alfa, 6 sobre 10. Então, aqui é fácil. Pegar aqui uma caneta para gente entender melhor como vai ser essa... Pegar aqui numa cor azul fica melhor. Aqui, ó. Vou riscar, ó. O cateto oposto, que vai ser CO, aqui, ó, vai ser quanto? A relação entre seno é cateto oposto sobre hipotenusa. Então, em relação a alfa, quem é o cateto oposto? 6. Quem é a hipotenusa? A hipotenusa é em relação ao ângulo reto. Tá aqui, ó. Ângulo reto, que é 10. Vai ficar 6 sobre 10. Tá na forma de fração e na forma decimal. 6 dividido para 10, 0,6. Aí nós temos aqui o cosseno de alfa. Quem é o cosseno de alfa, gente? O cosseno de alfa é o cateto adjacente sobre a hipotenusa. Aqui, ó, colocar o CA, que é o cateto adjacente, certo? Que vai ser 8. E quem é a hipotenusa? Ela não muda, é 10, ó. Tá aqui também, ó. Vai ficar quanto? 8 sobre 10, que dividido dá quanto? 0,8. E nós temos a tangente. O que é tangente? Tangente é a relação entre cateto oposto e cateto adjacente. Ó. Vai ser quanto? 6 sobre 8, certo? Tá aqui também no vídeo, ó. 6 sobre 8. Ok, moçada? Vamos com mais exemplos adiante. Exemplo aqui, ó. No triângulo retângulo ABC, calcular o valor do seno, cosseno e tangente do ângulo A e B. Pessoal, aqui nós temos a figura. Entre A e B nós temos 15. Entre B e C nós temos 9. Entre C e A nós temos 12. E agora vamos para as relações trigonométricas. O seno, só repetindo, a gente já tem que ter memorizado. É o cateto oposto sobre a hipotenusa. Vou aqui usar o pincel para ilustrar essa situação melhor. Aqui, ó. O ângulo reto, nós temos aqui em C, quem é a hipotenusa sempre para todos? 15. E agora nós estamos trabalhando o seno de A aqui, ó, letrinha A. Quem é que é contrário ao lado de A? 9. Então vai ficar 9 sobre 15. 9 é o que aqui? Cateto oposto. E quem é a hipotenusa? 15. Então 9 sobre 15, que é igual a 0,6 quando dividimos. Ok? Quem é o cosseno de A? O cosseno de A é o cateto adjacente sobre a hipotenusa.
Então, cateto adjacente vai ser quem? A. Lembrando, gente, que a palavra cateto quer dizer lado. Cateto oposto, lado contrário. Cateto adjacente, lado vizinho, ok? Então, o cosseno vai ser quem? Cateto adjacente sobre a hipotenusa, que é quem? Quem é o cateto adjacente? 12, parte de cima. Quem é a hipotenusa? 15, parte de baixo. 12 sobre 15, quando dividimos, dá 0,8. Ok, moçada? Vamos ver a tangente do ângulo de A. O que é tangente? Tangente podemos lembrar de coca. CO sobre CA. Quem é coca? 9 sobre 12. Por quê? CO é 9 e o CA é quanto? 12. 9 sobre 12, que é igual a quanto? 0,75. Pronto, pessoal. Agora, nós temos aqui esse exemplo. Vou usar aqui a borracha para apagar o... Ver se eu consigo aqui usar para apagar um pouco. Se não der para mostrar, eu passo para vocês aqui o exemplo mais prático, mostrando na própria figura também, que dá certo. Pois bem, vamos para o seno do ângulo de B aqui, ó. O seno do ângulo de B é a coisa mais fácil. Nós vamos agora estudar quem? B, certo, pessoal? Pegar aqui o pincel novamente, colocar numa cor aqui verde, um verde mais diferente. Pegamos um azul, pronto. Nós estamos usando agora o ângulo de quem? De B, ó. Tá aqui em cima, ó. B. Então, quem vai ser o lado oposto de B? Já vai ser 12. Aqui, ó. Onde era o cateto adjacente de A, já vai ser o cateto oposto. Ou seja, mudou-se os lados, ó. Quando o cateto adjacente de A era 12, agora já vai ser quem? O cateto oposto de B. Então, quem é o lado oposto de B? 12. E a hipotenusa, ela não muda para os ângulos, certo? Então, vai ficar 12 sobre 15, que dividindo dá 0,8. Vamos pegar aqui no pincel verde também o cateto adjacente de B. Quem é o cateto adjacente de B? Vizinho a B. O cateto adjacente de B vai ser quem? 9. Aqui eu vou colocar uma setazinha, ó. C sobre A, certo? Vai ser o cateto adjacente. Então, nessa relação vai ser quem? 9 sobre 15. 9 é o cateto adjacente, que é o cosseno, certo? E 15 a hipotenusa, ela não muda. Então, 9 sobre 15, quando dividimos, fica 0,6. E por último, temos a tangente de B. Quem é a tangente de B aqui, pessoal? É a coisa mais simples, só se lembrar de coca. Então, quem é CO? É 12. E quem é K? 9. Então, vai ficar 12 sobre 9, que vai dar uma dízima periódica, período simples repetido, que abrevia em 1,3 e um tracinho em cima, ou seja, 1,3. Ok, moçada? Então, é isso, gente. Quando nós temos dois ângulos no mesmo triângulo retângulo, a hipotenusa ela não muda, só vai mudar os ângulos. Vocês podem perceber, tanto o seno, cosseno e tangente do ângulo de A estão em pincel azul e o seno, o cosseno e a tangente de B está no pincel verde, as marcações de verde também, certo? E a hipotenusa ela não muda, ok, moçada? Exercícios resolvidos, ó. Seja o triângulo a seguir, determina as medidas dos senos, cossenos, tangente dos ângulos agudos. Pois bem, pessoal, aqui nós temos o ângulo de alfa. Usar o pincel novamente, certo? Aqui, ó, vou usar o pincel de verde. Quem é o lado contrário a alfa? 3. Vai ser quem? CO. Quem é a hipotenusa? 5. Colocar aqui o Hzinho de hipotenusa, certo, pessoal? Tá aí o H. Saiu parecido com com quadradozinho, mas vamos fazer de conta que é o H mesmo, certo? E na figura de B, nós temos um ângulo de beta, que equivale à letra B do nosso alfabeto português, sendo que é uma letra grega. E temos também a hipotenusa, que é 10. E em relação contrária ao ângulo de beta, nós temos quem? 8. Esse 8 vai ser chamado de quem? Cateto oposto.
E em cima, esse aqui é hipotenusa, certo? Fazer um H aqui mais tranquilo, certo? Hipotenusa. E vamos para a resolução. Aqui, ó, o seno do ângulo de alfa vai ser 3 sobre 5, ou seja, 0,6. Vamos voltar aqui, ó. O seno é o que? Cateto oposto sobre hipotenusa. Vamos voltar, certo? Então vai ficar quanto? O cateto oposto sobre a hipotenusa. Aqui, ó. 3 sobre 5, certo? Nós estamos faltando quem aqui? O cateto adjacente. Para isso, vamos aplicar o teorema de Pitágoras. Nós temos aqui a hipotenusa, que é a rampa, que vai ser 5 ao quadrado, mais o cateto adjacente, que é igual ao cateto adjacente ao quadrado, mais 3 ao quadrado. Vamos ver no exemplo aqui mais prático. Pronto, tá aqui, ó. Teorema de Pitágoras, A ao quadrado é igual a B ao quadrado, mais C ao quadrado, que implica-se dizer, lá nós temos a hipotenusa, que é a rampa, não é isso? 5 ao quadrado é igual a 3 ao quadrado, mais C ao quadrado, que é um dos lados que tem lá. Aí quando resolvemos 5 ao quadrado, 25, que 3 ao quadrado, 9, 25 menos 9, igual a C ao quadrado. 25 menos 9. 16, raiz quadrada de 16, 4. Então, voltando aqui, gente, usar o pincel novamente para gravar. Então, ao lado esquerdo, que é de frente com alfa, nós temos 3, ó, que é o cateto oposto. Contrário ao ângulo reto, nós temos 5, que é a hipotenusa, ó, tá aqui. E aqui abaixo, quando usamos o teorema de Pitágoras, deu quanto? 4, certo? Então, portanto, a tangente do ângulo alfa é tan, tan de alfa, 3 sobre 4, que é igual a 0,75. Vamos voltar à questão para ver, gente. Aqui é a tangente, certo? O cosseno, nós já vimos que é 4 sobre 5, certo? Aqui, ó, o cosseno é 4, que é o cateto adjacente sobre a hipotenusa, 4 sobre 5. Não é isso? O seno é 3 sobre 5. E o cateto oposto sobre o cateto adjacente, que é 3 sobre 4, vai ser quem? A tangente. Está aqui no exercício também. Ela confere. Usar o pincel aqui para explicar melhor. Aqui, ó. Tá aqui, ó. 3 sobre 4 é o quê? Tangente. O cosseno vai ser quem? 4 sobre 5. E o seno, 3 sobre 5. Vamos agora para a alternativa B. Vamos voltar para a figura. Na alternativa B, nós temos um ângulo de beta. Quem é o cateto oposto? 8. Quem é a hipotenusa? 10. E nós estamos procurando quem agora? O cateto adjacente. Vamos aplicar o teorema de Pitágoras. Aqui, ó. O cateto adjacente, que é quem? C sobre A. Certo? Aqui, ó. C sobre A. Que vai ser aqui no lado esquerdo. Tranquilo? Pronto. Pois bem, vamos para a resolução. Letra B. O seno do ângulo beta, seno de beta, é 8 sobre 10. Ó. Voltando à explicação, vai ser quem? Cateto oposto sobre a hipotenusa. Ó. 8 embaixo e 10 em cima. Quando vai lá para a fórmula, primeiro cateto oposto, então vai ficar 8 sobre 10. Ó. Confiram aqui, ó. 8 sobre 10, que é igual a 0,8. E para calcular o cosseno, precisamos do valor do cateto adjacente. Vamos utilizar o teorema de Pitágoras. A ao quadrado é igual a B ao quadrado, mais C ao quadrado, que é igual a 10 ao quadrado, que é igual a B ao quadrado, mais 8 ao quadrado. Implica-se dizer, 10 ao quadrado, gente, é quanto? 10 ao quadrado é 100, ó. 10 ao quadrado é 100. 8 ao quadrado, 64. Aí 100 menos 64, 36. A raiz de 36 é quanto? 6. Assim, o cosseno do ângulo beta, cos de beta, é igual a 6 sobre 10, ou 0,6. E a tangente do ângulo beta é quanto? 8 sobre 6, que quando divide dá 1,3. Vamos voltar à figura para entender melhor. Ok? Ó.
nós descobrimos, através do Teorema de Pitágoras, que o lado esquerdo aqui vai ser quanto? 6, certo? Então, quem é o seno? O seno é 8 sobre 10, que é o cateto oposto sobre a hipotenusa. Esse é o seno. Quem é cosseno? Cateto adjacente sobre a hipotenusa vai ser quem? 6 sobre 10. E quem é a tangente? Cateto oposto sobre o cateto adjacente, que é 8 sobre 6. Isso, vocês pausando o vídeo, escrevendo numa folha aqui os desenhos e passando a limpo, entende melhor. Ok, pessoal? Tá aqui. Qualquer dúvida me chame no privado também, certo? Então, a letra B, repetindo aqui, ó. Quem é o seno? Seno é 8 sobre 10, ó. Confiram aqui na imagem, ó. 8 sobre 10. Quem é o cosseno? Cosseno, 6 sobre 10, que vai ser cosseno cateto adjacente sobre a hipotenusa. E quem é a tangente? A tangente vai ser coca, no caso 8 sobre 6, que é o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Vai ser quanto? 8 sobre 6, ó. Tá aqui presente também. Ok, moçada? Aqui nós temos qual é o comprimento da sombra de uma árvore de 5 metros de altura quando o sol está a 30 centímetros acima do horizonte. Gente, esse exemplo aqui, nós temos agora utilizando o que? Ângulos notáveis, ó. Tá aqui, ó. O ângulo de 30 graus, certo? O ângulo de 30 graus. E ele quer saber, pessoal, qual é o comprimento da sombra de uma árvore de 5 metros que está quando o sol se posiciona a 30 graus. Aí de B para A nós temos Szinho, que é a sombra. De A para C nós temos 5 metros, que vai ser a altura da árvore. E ele quer a sombra, certo? Se ele quer a sombra, o que é que nós vamos utilizar aqui para a sombra, pessoal? Primeiramente, nós temos aqui, quem é que está ao lado contrário de 30 graus? 5. 5 vai ser o que, pessoal? Cateto oposto. Tá aqui, ó. Certo? Ele quer a parte da rampa, que é a sombra. Ok? Então, em relação ao ângulo reto, vai ser quem? A hipotenusa. E a sombra, que não é o lado da rampa, é aqui a parte de baixo, desculpem aí, vai ser essezinho, que vai ser quem? Cateto adjacente. Ok, pessoal? Essezinho. E o lado da rampa aqui é a inclinação de incidência luminosa, os raios solares que passam em cima da árvore. No caso, o sol está passando sim na rampa. E a sombra é o que fica entre a altura de 5 metros e essa parte entre A e B aqui, ó. Marcar aqui, ó. A e B, que é essezinho. Então, a relação entre CO e CA vai ser quem? Tangente. Certo, pessoal? Um T e um G. Pois bem, tangente, quando consultamos a tabela trigonométrica dos ângulos notáveis, nós vamos lá para a tangente de 30 graus, certo? Quando vocês consultarem, ver aqui no vídeo, consultar, quem é a tangente de 30 graus? Ó, se nós formos voltarmos aqui, ó, tangente de 30 graus, ó. Tangente, pegar o pincel, que nós temos a tangente de 30 graus. Quem é a tangente de 30 graus? Raiz de 3 sobre 3. Que também muitos livros mostram uns códigos, certo? Mostra a divisão já de raiz de 3 sobre 3. Vamos analisar aqui a questão agora. Ó. Pronto, pois bem. Vamos à questão. Ó. A tangente de B, que é o lado AC dividido por o lado AB, vai ser 5 sobre S, que é 5 dividido pela sombra. Uma vez que B é igual a 30 graus, temos que 30 graus, temos a tangente de B, 30 graus é igual a raiz de 3 sobre 3, que vai dar um número, que eu disse a vocês, um códigozinho de 0,577. Logo, 0,577 é igual a 5 dividido por a sombra, que é essa. Aí aqui nós temos produto do meio pelos extremos, ou temos
a propriedade da equação, certo? Que vai ficar S' é igual a 5. S aqui está dividindo, nós vamos descobrir ele. 5 está na divisão aqui, certo? Na parte de cima ele permanece. O 0,577 ele está no primeiro membro, ele vai para o segundo dividindo. Então, 5 dividido para 0,577, S é igual a 8,67. Portanto, o tamanho da sombra é de 8,67 metros. Vamos voltar aqui à questão. Olha, ele diz o quê? A tangente de 30 graus é igual a raiz de 3 sobre 3, que é igual a 0,577. Ó, tá aqui, ó. Então, no caso, ele vai querer quem, gente? Tá aqui no cálculo todinho. 5 sobre S. Ó, tá aqui, ó. 5. O 5 sobre quem? O S, que vai ser a tangente. Então, é só aplicar a substituição, correto? E daí fazemos as substituições e o que se pede na questão, correto? E aplicamos a divisão correta. A divisão que ele quer vai ser de 5 dividido pela sombra. 5 é a altura. Quem é a sombra? Raiz de 3 sobre 3. Só dividir. 0,577. Vocês acompanhando com papel e um lápis fica melhor. Aí passa limpo. Quando dividir vai dar 8,67 metros. Ok, moçada? Qualquer dúvida, me chame no privado. Estou à disposição, viu? As referências bibliográficas, Brasil Escola, site UOL, com acesso 12 de setembro, Educa Mais Brasil também, acessado em 12 de setembro, Matemática Básica.net, barra trigonometria no triângulo retângulo, toda a matéria. Então, esses foram os principais sites que foram elaborados esse material para vocês, certo, gente? Aqui nós temos uma mensagem de Lobachevsky. Não há ramo da matemática, por mais abstrato que seja, que não possa um dia vir a ser aplicado aos fenômenos do mundo real. Ou seja, tudo precisamos da matemática hoje, ela se aplica a tudo. Desejo muita saúde, vai ficar tudo bem, saudade de todos, bons estudos e muito obrigado.